Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Deus preparou para você uma palavra poderosa. A nossa reflexão de hoje será sobre uma dúvida que muitos de nós temos ao longo da nossa caminhada. Como discernir entre a voz de Deus e a sua própria voz? Fique até o final que você sairá desse vídeo com resposta. Muitas vezes, desejamos poder ouvir a voz de Deus diretamente, para termos mais confiança no que estamos fazendo, mas, ouvir a voz de Deus pode ser confuso às vezes, porque corremos o risco de confundir a voz de Deus com a nossa própria voz. Então, enquanto discernir entre as duas vozes pode ser difícil, aqui estão 3 dicas para te ajudar. Dica número 1: conecte os pensamentos às Escrituras. No Salmos capítulo 119 versículo 105, está escrito: "Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho." Nesse trecho, o salmista escreve que a palavra de Deus age como uma lâmpada e uma luz para o caminho que eles percorrem na vida. Portanto, quando se trata de discernir se a voz em sua mente vem de Deus ou de si mesmo, você deve pensar nas possibilidades de onde essas vozes estão potencialmente vindo. Os pensamentos podem ter vindo da sua mente ou talvez tenham surgido de um lugar de emoções intensas. Ou talvez, Deus realmente esteja tentando te guiar em uma determinada direção. O primeiro passo a ser tomado, quando você está tentando descobrir se um pensamento é de Deus, é lembrar que é a palavra de Deus que vai iluminar o seu caminho. Então, você precisa conectar esses pensamentos que está tendo a uma passagem das Escrituras na Bíblia, porque se você não fizer isso, estará mais propenso a ouvir suas emoções falando ao invés de Deus. Lembre-se de que a palavra de Deus pode agir como uma luz que expõe as trevas em nossa vida, pode ser uma espada que combate a tentação, e pode agir como pão e água que alimentam nossas almas e refrescam nosso espírito. Mas, embora a palavra de Deus possa ser incrivelmente benéfica para nós, precisamos realmente estar na palavra de Deus para poder acessá-la. Na minha experiência, descobri que quanto mais alguém conhece a palavra de Deus, mais essa pessoa dará a oportunidade a Deus de falar com ela. Às vezes, quando tenho um pensamento aleatório em minha mente, eu falo com Deus, e nossa conversa soa mais ou menos assim: "Em Deus, estou pensando esse pensamento, é isso que vem de ti?" E então espero um momento e pergunto: existe uma passagem que este pensamento pode ser fundamentado? Por exemplo, vamos dizer que, enquanto você está falando com Deus, você pensa: "Eu provavelmente deveria arrumar meu quarto." Parece um pensamento aleatório, e não há uma passagem na Bíblia que dê um comando direto para arrumar o quarto, mas se você ainda mora com seus pais sob o teto deles, esse pensamento pode ser fundamentado em Êxodo capítulo 20 versículo 12, onde diz para honrar pai e mãe. Então, arrumando seu quarto, você estaria honrando a casa deles. Obviamente, não posso cobrir todas as possibilidades de como navegar por certos pensamentos, especialmente quando há uma lista infinita deles, mas uma das melhores coisas que posso te dizer é conectar qualquer pensamento que você acredita ter vindo de Deus a uma passagem bíblica que apoie esse pensamento. E antes de prosseguirmos, preciso dizer isso: Deus nunca irá te dizer para fazer algo que vá contra a sua palavra. Dica número 2: esteja cheio do Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 6 versículos 7 e 8, está escrito: "E não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna." Nesse trecho, Paulo está explicando à igreja de Gálatas que existem consequências para certas ações. Ações ruins ou semear sementes da carne do pecado levarão à corrupção, enquanto ações boas ou semear sementes do Espírito resultarão em vida eterna. João Batista expressa isso perfeitamente em João capítulo 3 versículo 30, onde diz: "É necessário que ele cresça e que eu diminua." Você vê, João Batista era alguém que entendia que precisava de mais de Deus em sua vida, e menos de si mesmo. Então,
Uma coisa que ajudará você a discernir entre a voz de Deus e a sua própria voz é adicionar mais de Deus à sua vida. Talvez você leia mais a Bíblia ou leve seu tempo de oração mais a sério. Talvez passe mais tempo com seus amigos cristãos ou faça um jejum. De qualquer forma, há benefícios em semear sementes do Espírito. E descobri que a voz de Deus tende a ser mais clara quando estou lendo regularmente, orando consistentemente, e estou cercado por pessoas que também amam a Deus. Dica número 3, ore em todo o tempo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17, está escrito, orai sem cessar. Nesse trecho, Paulo dá o comando à igreja de Tessalônica, para continuar orando e não parar. Então, uma das melhores dicas que posso dar às pessoas, quando estão tentando descobrir se uma voz é de Deus, é ver se esses pensamentos podem resistir ao teste do tempo. Por exemplo, em meu passado, houve momentos em que achei certas mulheres atraentes, mas não tinha certeza se Deus estava de acordo com eu sair com elas. Em muitos casos, eu orava por um período de tempo, perguntando a Deus, eu gosto dessa pessoa, o que o Senhor acha? Posso sair com ela? Devo sair com ela? E nesses momentos de oração, à medida que os dias passavam, muitas vezes eu percebia que não estava realmente interessado ou que meus sentimentos vinham de um lugar não saudável. Portanto, uma dica que dou às pessoas que estão tentando ouvir a voz de Deus é deixar algum tempo passar e orar sem cessar. Você vê, as emoções vão subir e descer, então o tempo é uma ferramenta que você pode usar, se precisar descobrir se está apenas sendo emocional. E para situações que exigem uma resposta mais imediata, eu recomendaria fazer um jejum, buscar aconselhamento de pelo menos 3 pessoas sábias e espiritualmente maduras, e dedicar um tempo para se desconectar do mundo, a fim de ouvir a Deus por meio da oração e da sua palavra. Quando chegar a hora de descobrir se os pensamentos em sua mente são a voz de Deus, ou a sua própria voz, lembre-se dessas 3 dicas. Dica número 1. Conecte os pensamentos às Escrituras. Dica número 2. Esteja cheio do Espírito. Dica número 3. Ore em todo o tempo. Se ouvir a voz de Deus é algo difícil para você, medite na promessa registrada em Tiago capítulo 4 versículo 8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Saiba que Deus deseja se comunicar com você, então, se a voz dele estiver incerta, continue se aproximando dele, e ele se aproximará de você. E se você não tem certeza do que ele está dizendo no momento, saiba disso com certeza, e Jesus te ama.